Saudações a todos, começamos agora mais uma aula da disciplina de Empresarial 3. Logo, essa aula é uma aula específica voltada principalmente aos alunos do 7º semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. Estamos concluindo o nosso conteúdo programático, falamos de várias modalidades contratuais, com ênfase naquelas específicas do âmbito empresarial, que é objeto do nosso estudo, já que já tratamos das regras gerais de vários contratos quando estudamos a disciplina de contratos 1 e 2, não é verdade? Então agora estamos aí tratando dos contratos empresariais, que são justamente aqueles contratos entre empresários. Falamos sobre o contrato de franquia, que é um contrato importantíssimo, com várias peculiaridades. E agora vamos falar de um contrato que provavelmente você já viu na prática, mas não sabe exatamente como ele se desenvolve, nem como ele se chama, que é um contrato chamado Build to Suit. É um termo em inglês que significa construir para servir, se formos fazer uma tradução livre, ou construir sob medida. Já vamos compreender como ele se desenvolve. Vem comigo. Então, contrato Build to Suit é um termo em inglês, uma terminologia em inglês, que significa justamente isso. Build no sentido de construir, suit no sentido de servir, construir sob medida, para que sirva. Na verdade, é um contrato de locação build to suit. E é aquela em que o locador ele constrói um imóvel ou reforma substancialmente determinado imóvel que ele possui, para que ele possa ser alugado e utilizado pelo locatário de acordo com as necessidades previstas contratualmente. Ou seja, há uma adequação de um imóvel já existente ou construção de um imóvel com o objetivo de aluguel, de acordo com o gosto, com as necessidades, com a preferência do locatário, sob medida para o locatário. Nesse sentido, a autora Fernanda Ehrenberg Benemonte, ela fala que é um modelo de negócio jurídico no qual a parte interessada em ocupar um imóvel para desenvolvimento de uma atividade contrata com o empreendedor. Falamos aí em contrato empresarial entre empresários, empresários no sentido aí da lei, né, no termo legal 966 do Código Civil. É um empreendedor, é alguém que faz aquela atividade com habitualidade, ou seja, alguém que constrói para alugar ou só vive de aluguel e adequa ali o seu imóvel às necessidades do locatário. Então, aí envolve a construção ou reforma. É uma modalidade contratual em que o locador literalmente constrói para servir os interesses do locatário. Tem algumas características específicas e alguns diferenciais. O primeiro deles diz respeito ao valor do aluguel e à duração do contrato. Primeira coisa, é um contrato fora do padrão, não é um contrato de aluguel normal, né? Vocês devem concordar com isso. Por quê? Porque o locador ele faz investimentos e vejam, uma reforma substancial. Então são investimentos consideráveis para que haja aquele aluguel, para que aquele imóvel atenda às necessidades de um locatário. Esse tipo de contrato é comum em órgãos públicos, né? Quando falamos de bancos, muitas vezes bancos utilizam isso para as agências, muitas vezes também o próprio Poder Judiciário, no caso das varas, para alugar. Há uma adequação àquela estrutura própria daquele órgão público ou de um órgão particular, né? Bancos públicos, por exemplo, fazem muito isso. Então, há uma adequação daquele imóvel às necessidades específicas daquele locatário. Logo, é um investimento substancial. E o valor do aluguel, portanto, não é um valor simplesmente para retribuir o período de uso, mas também ele deve ser suficiente para remunerar o gasto que o locador teve para reformar ou construir aquele imóvel. Tá? Então, ele não vai ser um valor de aluguel de mercado, ele vai ser um valor superior porque ele visa remunerar não apenas o uso, mas também o gasto do locador. Logo, ele é um contrato que, em regra, tem prazos longos, justamente para que haja tempo, né, para que haja tempo hábil, para que haja o reembolso dos valores alugados, dos valores do investimento. Ele possui cláusulas especiais também, geralmente, com relação à rescisão do contrato, justamente para que não seja uma rescisão tão facilitada e possa gerar prejuízo e desmotivar, inclusive, que o locador faça isso em outras oportunidades. É o que fala aqui, denúncia, revisão e recebimento de aluguéis vencidos, né? Diante das peculiaridades do investimento imobiliário voltado a servir o locatário,
justifica-se a possibilidade de renúncia a direitos materiais previstos na lei do inquilinato, como pedir revisão e denunciar o contrato pagando multa proporcional. Então, há possibilidade de renúncia desses direitos materiais justamente pela peculiaridade desse tipo de contrato. E isso está expresso no artigo 54A da Lei do Inquilinato. Logo, essa lei ela faz essa expressa menção dessa possibilidade aí de renúncia da revisão judicial e também do pagamento proporcional de multa para a denúncia do contrato, nesses casos justamente para que não se frustre a expectativa do locador de se reembolsar daqueles valores investidos. Bem, eram essas as minhas considerações sobre esse contrato build to suit. Caso vocês vejam por aí, já está dado o recado. Um abraço e fiquem com Deus.